Para fechar esse momento, eu preciso falar sobre identidade. Porque quando a gente para pensar nessa questão, a gente vê que hoje existe muita imitação dentro da igreja. A gente olha para algumas igrejas, a gente não consegue identificar qual é o chamado daquela pessoa. Ela foi chamada para quê? Aquela igreja. A gente olha para alguns ministros, a gente não consegue discernir qual é o chamado daquela pessoa. Inclusive você vai em algumas igrejas que se você fechar o olho, você imagina que é outra pessoa ministrando, é ou não é? O jeito de falar, o timbre da voz, a forma de pregar é a outra pessoa. Se você fechar o olho, você imagina que é outro. Conversando com a minha esposa, a gente chegou à conclusão de que um dos motivos disso acontecer é que muitos ainda não entenderam a diferença entre identificação e identidade. Ou seja, eu posso me identificar com um ministro, eu posso me identificar com um ministério, eu posso me identificar na forma como aquela pessoa leva o evangelho a outras pessoas, porém eu tenho a minha identidade. Deus me deu talentos específicos, Deus tem um chamado específico para a minha vida. Eu não posso querer ser aquele outro, eu não posso querer fazer o que aquele outro faz, porque apesar de eu ter me identificado com a forma como ele conduz a sua vida, com a forma como ele ministra, eu sou eu tenho a minha identidade. Sabe o que é identidade, querido? Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. É um indivíduo completamente diferente. Um professor de matemática que dá aula num colégio e um professor de matemática que dá aula num cursinho, eles dão aula da mesma forma? Por que não? Por causa da missão que é diferente. Um tem um ano todo para dar matéria, o outro tem 3 meses que te preparar para fazer um concurso. Os dois são professores de matemática e às vezes é o mesmo professor que dá aula no colégio e hora extra no cursinho. Mas a aula que ele dá não é igual. Porque naquela hora ele vai ministrar de acordo com a sua missão. Quantas igrejas a gente viu que dividiram? Uma igreja saiu de outra igreja porque não concordávamos, está errado, não é de Deus, está errada essa visão. E a gente vai visitar aquela igreja. É tudo igual. Até as cadeiras no púlpito são iguais. O que isso denuncia? Que na verdade não era porque Deus me deu uma nova visão, um novo chamado. Era porque eu queria ser líder e não fui reconhecido. Porque se eu faço exatamente a mesma coisa que o outro fazia, por que sair daquela igreja? Eu só tenho que começar algo novo se Deus está me chamando para algo novo. Se Deus não está me chamando para algo novo, eu tenho que esperar o tempo de Deus na minha vida. Concorda? Então o que a gente está vendo hoje é a falta de uma identidade ministerial. E quando existe essa falta de identidade ministerial, a gente tem medo dos outros. A gente tem medo se abre uma outra igreja ali perto e as pessoas começam a ir. A gente tem medo de perder os nossos membros, porque eles são apenas membros, eles não são filhos, eles não foram gerados numa visão que eles têm uma herança, e por isso a gente tem medo de perdê-los. Quando você gera filhos, eles podem ir ali, eles podem ir aqui, eles voltam para casa, porque eles têm uma herança para receber. Amém, querido? Consegue entender a importância do que a gente está falando? Então, diante disso, qual a importância, pastor, de termos uma identidade? Primeiro, seremos o que Deus nos formou para ser e evitaremos muitas frustrações. A gente não vai ficar mais se comparando com o outro ali que está bombando e a gente não consegue bombar.
A gente não vai ficar olhando para o outro ali que está conseguindo realizar coisas que a gente não está conseguindo realizar. A gente vai parar de ficar olhando para o resultado dos outros e a gente vai focar naquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Segunda coisa, querido, nós atrairemos as pessoas certas. Porque se a obra é de Deus, Ele atrai os cooperadores. A obra tem que acontecer. Deus chama Moisés para construir o tabernáculo, mas ele não tinha como fazer tudo. E ele chama, ele chama várias pessoas ali que foram capacitadas por Deus para quê? Para trabalhar com madeira, para trabalhar com prata, não é assim? Deus atraiu, olha só, eu estou trazendo porque eu te dei uma missão, eu tenho uma obra para realizar, te chamei para cooperar comigo, mas olha só, Moisés, fica tranquilo, já estou atraindo para perto de você as pessoas que você vai precisar para fazer essa obra se cumprir. Mas veja só, querido, quando eu não tenho a minha identidade, quando eu não sou o que Deus me planejou para ser, e quando eu não faço a obra que Ele me mandou fazer, ao invés de atrair cooperadores, eu atraio sugadores. Pessoas que só vêm para receber, elas não vêm para dar. Elas não vêm para contribuir. Elas não vêm para cooperar, elas vêm para receber, elas vêm para sugar, elas vêm, e quando você não tem mais para dar, elas vão embora. Agora, quando você está fazendo a coisa certa, quando Deus manda você fazer uma obra, essa pessoa chega e ela não vê aquilo que ela imaginaria que deveria acontecer. E ela começa a questionar, mas foi Deus que me mandou para cá? Mas poxa, nem tem aquilo. Ao invés dela ir embora, ela vai procurar o pastor e vai falar assim: pastor, Deus me chamou para estar junto de você. Porque essa obra tem que acontecer. E eu não sei se o senhor percebeu, para essa obra acontecer, tinha que ter aquilo ali. Pastor, Deus me chamou para fazer aquilo ali. Amém ou não? Pessoas começam a ser atraídas. Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão no Cura Minha Noiva? Porque vocês se identificaram. Quando vocês ouviram sobre os temas, vocês falaram: opa, eu preciso disso, eu tenho que estar lá. Amém ou não? Tem outros eventos acontecendo na cidade, mas por que vocês vieram para cá? Vocês foram atraídos. Vocês foram atraídos por Deus, para que uma obra fosse realizada. Mas sabe por quê? Porque hoje eu estou no centro da vontade de Deus. Porque hoje eu estou fazendo aquilo que Deus me preparou e me planejou e me chamou para fazer. E aí eu atraio as pessoas que vão ser ministradas e vão cooperar com essa cura da noiva. Agora, quando eu não sou o que Deus me planejou para ser, eu atraio as pessoas erradas ou deixo confusa as certas. Eu falei uma vez num congresso: você é o próximo, era o tema do nosso congresso, Flecha Polida. E de repente, no meio da plateia, eu vi uma menina, que Deus falou: olha, ó, ela é a próxima. Eu vou usá-la, só que a postura dela, a vida dela, a forma como ela se conduzia, eu falei: não pode, é da carne isso, eu não tenho como. Não tem como ser ela. E era algo muito forte dentro de mim, é ela. Você não consegue perceber porque ela ainda não é ela, mas é ela. Entendeu ou não? Eu chamei um dia para conversar. Eu falei: Deus me mostrou que Ele tem algo tremendo na sua vida. Mas quando eu olhei para você, eu falei: não pode, não tem nada a ver. Só que Deus mostrou, sabe por que não tem nada a ver? Porque ela não é ela. Ela é alguém que os outros estão tentando fazê-la ser. Naquela hora Deus começou a me mostrar. Você pode imaginar, Márcio, quantas pessoas estão precisando do que você tem, mas porque não conseguem identificar. Deus até toca, cara, é ele. Não, mas não pode ser ele, não tem nada a ver com ele. Consegue perceber?
Quantas pessoas estão precisando que você saia daqui nesses dias posicionado, vivendo exatamente o que Deus tem para a sua vida? Quantas pessoas no seu bairro estão precisando que a sua igreja seja a igreja de Deus e não a igreja que você idealizou? Que de repente você está imaginando, se fizer assim, eles virão. Não, querido, não somos nós que atraímos as pessoas. O nosso chamado não foi para dar resultados, o nosso chamado foi ser obediente. Deus vai realizar tudo através da nossa obediência. Ele dá o crescimento, Ele traz as pessoas, Ele manda os recursos. Quando a obra de Deus é feita à maneira de Deus, ela tem os recursos de Deus. Quando a obra de Deus é feita à maneira de Deus, as pessoas certas chegam, o dinheiro chega, os recursos chegam, porque a obra tem que acontecer. Quem sabe existem pessoas aqui que estavam pensando em desistir, porque não aguentam mais ralar e não ver resultados. Quem sabe isso está acontecendo porque você está tentando produzir resultados, quando o seu papel seria apenas obedecer. O seu papel seria apenas obedecer. O seu papel seria apenas, vai até aquela viúva, que ela vai te sustentar. E você vai olhar e vai falar, ela não tem condição. Uma vez nós precisávamos de 30 mil reais para quitar algumas questões aqui desse lugar. E quando eu olhei para o meu povo, eu me desesperei, porque eu imaginei que tantos já estavam passando por lutas financeiras, endividados. Cara, não tem como acontecer. E de repente Deus levantou um profeta e falou, pode levantar, pastor, essa oferta, que Deus vai fazer maravilhas no vosso meio. Eu falei isso num domingo. Nós precisávamos de uma semana para levantar 30 mil reais. E a visão que Deus deu era que dividissem as pessoas em famílias, porque todos deveriam participar. E nós distribuímos aquele propósito. Eles se levantaram. No domingo que vem, tivemos o momento da oferta. E quando fizemos o levantamento à noite, levantamos 31 mil reais. Desse pessoal que a gente olha e diz, cara, eles não têm como. Sabe o que eu sinto de dizer aqui? Eu quero orar por isso. Quem sabe, pastor, você está deixando de viver o que Deus tem para a sua vida, porque você está tentando viver a partir da sua realidade. E quando você olha para a sua realidade, você fala, não tem como isso acontecer. E você engaveta o projeto de Deus e pega o seu com as suas estratégias humanas. É por isso que está do jeito que está. Mas eu queria te desafiar nessa noite a vir para a posição de cooperador. Eu sou um cooperador. A obra é dele, o chamado é dele, foi ele que chamou. Não é isso que a Bíblia diz? Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E eu te escolhi para que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça. E olha, tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele vô-lo concederá. Para quê? Para dar fruto. Mas que fruto? O fruto que eu quero que você dê. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar por isso. Porque quem sabe, querido, Deus te trouxe hoje aqui exatamente para isso. Para mostrar que a importância de termos uma identidade correta, a gente vai ser aquilo que Deus quer que a gente seja e vai evitar tantas frustrações. A gente vai atrair as pessoas certas, a gente vai respeitar outros ministérios e não tentaremos fazer igual e nem nos intimidaremos com a unção dele. Teremos todos os recursos e unção que precisarmos para realizar a obra e fazermos a diferença onde estamos. Queria fazer uma pergunta, duas perguntas. Se a sua igreja sair do bairro que você está hoje,
Se ela parar de existir, se a sua igreja fechar hoje, qual é a diferença que ela vai fazer no bairro que ela está? O que vai mudar na sua vizinhança porque a igreja fechou? E você que não é pastor, presidente, se você hoje sair da sua igreja, que diferença vai fazer? Porque você hoje saiu da igreja. Qual é a sua obra? O que você está fazendo? Porque quando a gente aceita o fato que a gente é apenas cooperador, muita coisa começa a mudar. Primeiro, a gente vai parar de ficar inventando coisas para atrair pessoas. E a gente vai focar no que Deus quer que a gente realize. Segundo, a gente vai entender que quando Deus nos chama, Ele nos supre, Ele nos capacita, Ele nos abençoa, porque a obra é dEle. Terceiro, a gente entende que o nosso papel é apenas obedecer e o de Deus realizar. E diante disso, querido, eu quero orar acima de tudo aqui por aqueles que estão com medo de viver o que Deus tem para a sua vida. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas lá em Gênesis 24, teve uma vez que com esse projeto Cura Minha Noiva, eu comecei a ver um monte de gente que eu ministrava e não dava em nada, as coisas não aconteciam. E eu comecei a achar que não era mais de Deus. Até que Deus me levou a esse capítulo 24, onde Abraão chama Eliezer e diz assim: bota a mão aqui debaixo da minha coxa e faz uma promessa de que você vai buscar uma esposa para o meu filho, dentre a minha parentela. Promete que você não vai pegar nenhuma dessas mulheres dos cananeus, desse povo que está do meu lado. Promete que você vai lá e vai trazer uma noiva para o meu filho. O servo ficou apavorado e disse: mas e se ela não quiser vir? Eu levo então ele lá, presta atenção, eu levo ele lá para escolher. Ele diz: me prometa que você nunca vai fazer isso, porque Deus me tirou da minha parentela e me deu essa terra, e disse que a minha posteridade vai possuir essa terra. Vai que você leva ele lá, ele se apaixona e fica por lá. Ele não pode voltar para lá. Você vai ter que trazer alguém de lá para cá, porque ele vai ter que dar continuidade ao que Deus tem para a minha vida. Consegue perceber, querida, que a obra daquele servo comprometeria a descendência, um projeto geracional, se ele não obedecesse? Não era simplesmente arrumar uma mulher para o filho do seu patrão, era contribuir para que uma promessa geracional acontecesse, não fosse abortada. Quando ele diz: e se ela não quiser vir, eu levo ele lá, não faça isso, porque Deus me tirou da minha parentela. Vai que ele fica por lá, e aí tem que começar tudo de novo. Não, você vai trazer. E olha a certeza. Ele diz assim: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Abraão acreditava tanto, querido, que Deus ia fazer a obra que tinha prometido, que ele falou: não leve para lá. Mas se ela não quiser vir, Deus vai mandar um anjo. Deus vai mandar um anjo. E ele vai preparar essa mulher para o meu filho. Só não leva meu filho para lá. E eu posso acrescentar assim, como se Abraão dissesse: eu acredito tanto nisso que eu estou te falando, que se ela não quiser vir, você está livre da sua promessa. Eu só quero que você obedeça. Naquele momento, o que Deus falou para mim é: Márcio, não cabe a você
curar a noiva. Não cabe a você fazer esse trabalho. Eu só quero que você diga para ela que o meu filho a está esperando. Eu só quero que você me prometa que você vai fazer o melhor para trazer a noiva para o meu filho. Fica tranquilo, ele enviará um anjo e vai tocar nessa mulher. E quem conhece a história sabe o que aconteceu. Amém? Então quem sabe, querido, você tem se decepcionado com os homens. Quem sabe você tem estado com medo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque parece muitas vezes loucura. Mas eu queria chamar a sua atenção que a verdadeira essência do meu e do seu chamado é a vontade de Deus. A obra é dele e ele chama a gente para cooperar. Por isso que se você não fizer o que ele tem para a sua vida, quem paga a conta é você. Quem vai se esforçar acima do normal é você. Quem vai ter que dar resultado é você. E quem sabe alguns chegaram aqui exaustos por causa disso. Mas Deus te chamou nessa noite para dizer: filho, vem para a margem. Busca entender o que eu tenho para a tua vida. Deixa eu te dar uma identidade. Você não precisa ser como os outros. Você não tem que dar resultado. Você tem apenas, tão somente, que obedecer. Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E isso te fará prosperar o caminho. Então, quem sabe, querido, existem pessoas que estão nessa noite exatamente nessa situação. Pastor, eu vim para cá porque eu precisava de respostas de Deus. Por que que a coisa não está acontecendo? Por que que a coisa não está acontecendo? E Deus te trouxe aqui exatamente para dizer isso. Qual é a tua obra? O que você está fazendo nesses dias? Aonde você quer chegar com o que você está fazendo? Será que aquilo que você está fazendo é o que Deus quer que você faça? Quando você olha lá para o início, quando Ele te chamou para quê? O que apaixonava o seu coração? O que ardia no seu coração? O que te levou a largar tudo para viver o que Deus te chamou para fazer? Quando você olha hoje para aquilo que você está fazendo, é aquilo que Deus te chamou para fazer lá atrás? Ou você se desviou do caminho? Ou você achou um plano B? Visto que a promessa não se cumpre, eu vou pegar Eliezer e eu vou fazer com que ele seja o filho da promessa. É impressionante, querido, que Deus foi lá e falou: não, você vai gerar um filho, você vai gerar um filho. E ele gerou um filho errado, irmãos. A mulher fala o seguinte: então tudo bem, pega aqui a minha empregada. Ele não pegou o empregado, mas ele pegou a empregada e fez o Ismael. Sabe por quê? Porque Isaac seria uma obra de Deus. 2 velhos não teriam como gerar Isaac. Isaac seria a obra de Deus, o impossível, aquilo que o homem não pode fazer. Ele tentou com Eliezer. Deus falou: não, é você. Mas eu descobri que até a obra de Deus tem o jeito certo de fazer. Ainda que foi ele fez na empregada. Mas por que ele fez na empregada? Porque a obra de Deus estava demorando. Se o Espírito de Deus está falando contigo, querido, esse lugar foi preparado e gerado para que a sua vida, a minha vida, a nossa vida nesses dias fossem restauradas. Então, se você entende que Deus te trouxe aqui para um tempo de cura, conserto, realinhamento, se ao ouvir isso nessa noite você diz: cara,
Deus me trouxe nesse lugar. Eu já imagino o que vai acontecer nesses dias, porque eu já sinto que isso tudo é a resposta do meu clamor, porque eu não posso continuar do jeito que eu estou. Se Deus então está gerando isso, querido, enquanto nós estivermos adorando, gerando esse momento, vem diante dele e fala: Senhor, eu abro mão de ser o dono da obra, eu abro mão dos meus projetos, eu assumo a minha posição de cooperador, eu sou apenas um cooperador. Me perdoa por todas as vezes que eu assumi o controle, me perdoa por todas as vezes que eu aceitei que a obra fosse minha, que o ministério fosse meu, que o chamado fosse meu. Não, eu sou apenas um cooperador. Me ajuda a enxergar o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a enxergar o que o Senhor está fazendo no meu bairro. Me ajuda a enxergar o que o Senhor está fazendo nas pessoas ao meu redor, ou o que o Senhor está querendo fazer. Me ajuda a perceber aonde eu me encaixo nisso. Me ajuda a entender como que eu posso cooperar. Através de que ministério? Através de que obra? Porque a partir de hoje eu vou fazer a obra de Deus. Eu não vou pegar Eliezer e muito menos a empregada. Eu vou esperar a obra de Deus. Vai nascer em Deus, vai nascer por milagre, na hora certa, no momento certo. Aleluia, aleluia.